Olá! E aí, como você tem passado? Espero que você esteja bem. Chegamos hoje à nossa aula número 6. Na aula passada, estudamos os direitos ao lazer, à segurança, à previdência e assistência social. Hoje, vamos encerrar o estudo dos direitos sociais, como o direito à nacionalidade. Ele está localizado no artigo 12 da Constituição Federal, no Decreto-Lei número 389 de 38, que esse decreto é bem antigo, mas em plena validade. O direito à nacionalidade também está na Lei 6815, que é de 1980, que é o Estatuto do Estrangeiro. Também está na Lei 13.445 de 2017, que é a Lei da Migração, e também na Lei 9474 de 97, que é a Lei dos Refugiados. O direito à nacionalidade, ele ficou para uma aula só, que é essa aula 6, como você está vendo, é um assunto bem extenso. Então vamos trabalhá-lo aqui para que você entenda como o direito de nacionalidade é importante. Então vamos começar pela definição, né? Como é que o direito enxerga o direito à nacionalidade? Para o direito, a nacionalidade é o vínculo jurídico, político, que liga uma pessoa a um determinado estado, a um determinado país, tornando assim essa pessoa parte de um povo. Esse vínculo é de fundamental importância. É desse vínculo que surgem os seus direitos e, consequentemente, as suas obrigações. É mais ou menos assim: um por todos, todos por um. Você faz parte de um povo brasileiro. Consequentemente, todos somos brasileiros e lutamos pelos nossos direitos. Então, para que você tenha direito à nacionalidade, devem existir também um povo, que é um conjunto de pessoas de um país, nascidos nele. Então, um povo que nasceu naquele país. Uma população é um conjunto de pessoas de determinado país. A população é diferente do povo, porque a população é um conjunto de pessoas nascidas ou não naquele país. Então, uma população é um pouquinho diferente de povo. E nação? Nação é o conjunto de pessoas de um determinado território e que tenham a mesma cultura, língua e tradições. A nacionalidade, como vimos, é o vínculo jurídico-político da pessoa com o seu país. E cidadania, que é a titularidade de direitos políticos, que é um direito de votar, por exemplo. Às vezes uma pessoa pertence a um país, mas ela não tem cidadania, porque ela não tem ali o título de eleitor, por exemplo. Bom, existem espécies de nacionalidade. A primeira é a originária ou primária, que é o nato, que nasceu naquele país. E a segunda é a secundária ou a adquirida, que é a nacionalidade do estrangeiro. Então vamos ver em detalhes como se dá isso. Bom, se adquire a nacionalidade nascendo em um país ou se naturalizando nele. Essa aquisição pode ser voluntária. Então, você tem uma situação que você pode escolher. Ou tem também uma situação involuntária. Então, por exemplo, nascer em um país é involuntário. Você não escolhe onde você quer nascer. Você nasceu aqui e pronto. Você nasce no país, isso não depende de você, necessariamente da sua vontade. Alguns países adotam o critério, né, de direito sanguíneo, ou ius sanguinis, expressão em latim, que significa que o que interessa para a nacionalidade é o sangue, a filiação, a ascendência, pouco importante onde você nasceu. Então, por exemplo, um descendente de italiano não precisa nascer necessariamente na Itália para ser italiano, porque o sangue é o que conta.
O outro critério é o do local de nascimento. E aí, a expressão em latim é ius solis, ou lei do solo, e não a sua descendência. Já a nacionalidade secundária é aquela em que se adquire por vontade própria. Aí não é involuntário mais, é voluntário. Então, é a seguinte, se adquire por vontade própria depois do nascimento, por naturalização. Então, vamos supor, eu não escolhi nascer no Brasil. Beleza, eu nasci aqui, eu sou brasileiro nato. Mas por algum motivo eu quero ir para outro país. Seja lá por que motivo for. Eu posso casar com outra pessoa, eu posso ir para outro país, eu posso ter um emprego em outro país, chega lá, eu quero me naturalizar. Então eu escolho outro país. Então, essa naturalização pode ser solicitada por estrangeiros ou pelos apátridas. Apátridas, gente, é um conjunto de pessoas que estão aumentando a cada ano. Atualmente nós temos milhões de pessoas apátridas. São pessoas que não têm pátria, que fogem do seu país de guerras, de violência, de perseguições religiosas, raciais. Muitas pessoas não têm pátria. Um exemplo são os venezuelanos que estão fugindo da Venezuela e estão vindo para outros países, para o Brasil. Muitos países africanos fugindo de guerras. Países lá do Oriente Médio. Então, a diferença é essa. Existem os estrangeiros, existem os natos e existem os que não têm nada, que não são nenhuma coisa nem outra. A diferença é que os estrangeiros podem ter multinacionalidade. Por exemplo, um filho de italiano, pelo critério de sangue, nascido no Brasil, pelo critério de territorialidade, pode ter duas nacionalidades, a italiana e a brasileira. Em relação ao sem pátria, no Brasil, o assunto é regulado pela Lei 9.474, de 97, que é a Lei dos Refugiados, que definiu os refugiados como sendo indivíduos perseguidos por questões raciais, religiosas, opiniões políticas, dentro dos seus próprios países. Veja que coisa triste, a pessoa não pode nem expressar a sua opinião política ou religiosa dentro do seu país, porque ele é perseguido. Alguns saem do país até fugidos. Essa lei criou o Comitê Nacional para os Refugiados, que é o CONARE, que é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, que tem por competência a analisar os pedidos dos apátridas vindo das fronteiras do Brasil. Após a aprovação do pedido de ingresso no Brasil, o sem-pátria passa a possuir os direitos e deveres dos estrangeiros que aqui vivem, como a carteira de identidade, como carteira de trabalho, para que possa trabalhar no Brasil enquanto durar o seu visto, assim como um estrangeiro. O apátrida pode se tornar um cidadão brasileiro caso consiga emprego e fique aqui trabalhando e vivendo em conformidade com as normas brasileiras, pelo menos durante 4 anos, na condição de refugiado ou asilado. Mas ele tem que viver aqui em paz, se adaptar à cultura, ao respeito ao povo brasileiro e não vir aqui para fazer baderna, para fazer bagunça, porque senão aí ele não é aceito e ele tem que sair do país. Regra geral, o Brasil adotou o critério do solo, embora com um tempero do critério do sangue, para a política de nacionalidade. Podemos perceber isso analisando o artigo 12 da Constituição Federal. Lá está definido que são brasileiros. O primeiro, brasileiros natos. E aí vem, são brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Ou seja, se um casal estrangeiro está no Brasil a passeio e o filho nasce aqui, esse filho é brasileiro nato. Mas atenção, se o casal estrangeiro estiver aqui no Brasil a trabalho,
vindo trabalhar pelo governo estrangeiro, pelo governo do país dele, e o filho nasce aqui, em solo brasileiro, esse filho não é brasileiro. Então fique atento, essa é a primeira regra. Outra situação, os brasileiros nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, então, se você passa em um concurso público federal, por exemplo, e vai para uma missão no estrangeiro e lá tiver um filho, esse filho é brasileiro, porque você estava a serviço do Brasil lá fora. Aqui a regra inverte. Se um estrangeiro estiver aqui a serviço do país dele, e ele tem um filho aqui, o filho é estrangeiro e não brasileiro nato. Aqui se inverte. Se é você que está a serviço do Brasil lá fora e o seu filho nasce, então o seu filho é brasileiro tanto quanto os que nasceram aqui. A terceira situação é a dos nascidos no estrangeiro. Então, se é um filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira e competente, embaixada brasileira, por exemplo, ou que venham a residir no país e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então é o seguinte, se você tem um casal, vai para o estrangeiro, lá, você está passeando, não está trabalhando para o governo, não, está passeando. E o teu filho nasce lá. Então, o que acontece? Ele pode ter a nacionalidade, o filho pode ter a nacionalidade estrangeira. Mas aí você pensa, não quero que meu filho tenha nacionalidade estrangeira, quero que ele tenha nacionalidade brasileira. Então, você vai a uma embaixada e registra o filho e ele vai ser brasileiro nato. Existem até situações, gente, de turistas que fazem turismo de nascimento. Significa que vão para os países ricos e esperam o filho nascer lá para que o país tenha a cidadania daquele país. País rico, geralmente. O governo acaba percebendo isso, mas não pode fazer muita coisa, porque é um acordo, isso é legal, não é prejudicial. Mas acontece o seguinte, só o filho que fica com a nacionalidade estrangeira, o pai não. Então não adianta muita coisa. Agora, os naturalizados previstos no inciso 2 do mesmo artigo 2 são... Então, no inciso 1, nós falamos quem são os brasileiros natos. Agora vamos entender quem são os naturalizados. A primeira situação, são naturalizados, então, os que pediram a naturalização junto ao Ministério da Justiça. Aqui cabe uma observação. Se o estrangeiro for de um país de língua portuguesa, como Portugal, por exemplo, é exigido que tenha residência no país por 1 ano somente, sem interrupção e que tenha idoneidade moral. Aqui cabe uma observação, quer dizer que a pessoa tem que ficar morando aqui no país. Não adianta ele vir aqui, comprar uma casa, mobiliar, voltar para o país dele, depois, passados 8 meses, por exemplo, ele volta e diz, olha, eu fiquei morando aqui 1 ano. Não, ele tem que comprovar de alguma forma, pelo visto do passaporte, por documentos, que ele mora aqui no Brasil durante 1 ano. É muito comum isso, gente. Às vezes tem turistas que vêm para cá, compram uma casa e acham que já é moradia. Mas ele tem uma casa, mas ele não mora aqui. Já os estrangeiros, gente, a outra regra é a seguinte. Os estrangeiros, de modo geral, que não são de país de língua portuguesa, eles precisam morar aqui por um tempo superior a 15 anos ininterruptos. E mais, não pode ter condenação penal nem aqui e nem no país de origem. Essa é a chamada naturalização extraordinária ou quinzenária. Isso pode cair em alguma situação de concurso, então não confunda. Naturalização extraordinária é a exigência, o que acontece, é o tipo de naturalização quando o estrangeiro é de um país que não é de língua portuguesa. Aí ele precisa demonstrar que ele mora aqui
15 anos ininterruptos, não pode ter condenação nem no país dele e nem no Brasil. Porque senão aqui vira também um local de portas abertas para atrair bandidagem, foragidos da polícia, etc. A lei não estabelece distinção entre brasileiros natos ou naturalizados. A exceção está no artigo 12, parágrafo 3º. Isso aqui é muito importante, gente. Guardem essa regra. Esse artigo proíbe a naturalizados de concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, ministros do Supremo Tribunal Federal, carreiras diplomáticas e oficiais das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica. Aposto que você não sabia disso, né? Comente aqui embaixo, faça seu comentário. Diga aí, eu sabia. Pois é, tem muitas regras em relação à nacionalidade. E tudo isso cai muito em concursos e provas da ordem também. Bom, mas você já deve estar se perguntando, é possível perder a nacionalidade? Sim, segundo o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal, o brasileiro nato ou naturalizado perde a nacionalidade. Primeira situação, quando adquirir outra nacionalidade. Então, quando você escolhe ser naturalizado em outro país, aí você perde a nacionalidade automaticamente. Mas tem uma exceção. Presta atenção. Na hipótese do outro país reconhecer a sua nacionalidade originária. Então, nesse caso, ele terá as duas naturalmente. Você pode ter dupla nacionalidade. Uma segunda situação. Mas se o país estrangeiro obrigar o brasileiro a se naturalizar para que lá possa viver, nesse caso o brasileiro não perde a sua naturalidade. Por quê? Porque ele só pediu a naturalização lá no outro país porque ele precisava trabalhar lá ou por necessidade de lá viver. Como, por exemplo, se ele casou com uma pessoa de lá e precisou acompanhar a mulher ou o marido, ou o companheiro, ou o filho, enfim, ele teve que fazer essa opção meio que à força. Não seria justo que ele perdesse a naturalidade dele do Brasil para atender uma questão que fugiu ao controle dele. Então, se o país exigir a naturalização e não for por opção dele, aí ele não perde. Só se for por opção dele que ele vai perder. Uma observação importante. O brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade, porém, o brasileiro nato não pode ser extraditado. Guarde essa regra. O brasileiro nato pode perder a sua nacionalidade, mas um brasileiro nato não pode ser extraditado para o país. Vamos entender. Vamos supor, você está em outro país e lá você se envolve em um crime e acaba fugindo do país. Depois, a polícia de lá descobre que foi você que cometeu o crime, mas você já voltou para o Brasil. Então, eles pedem a sua extradição para lá para ser julgado. Em muitos países tem até pena de morte. Aí, se você volta para lá, eles acabam te matando. Então, o Brasil não é obrigado a entregar um brasileiro para extradição. Essa é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, no inciso 51. Guarde essa regra, porque essa regra é importante e poucas pessoas sabem disso. Então, com esse exemplo, já fica muito mais fácil você guardar, né? Existe alguma outra circunstância em que o brasileiro nato perde a sua nacionalidade? A resposta também é sim. Está previsto no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. Quando tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, terrorismo, por exemplo. Então, aí você tem essa situação. Se for o brasileiro naturalizado, ele vai perder. E se for um brasileiro nato, por traição ao país, por ato terrorista, por atentar contra a pátria, aí ele perde.
Como você pode perceber, a nacionalidade é um assunto complexo que exige muita atenção na hora de estudar, pois envolve diversas leis e diversas situações. Bora ver então como esse assunto é cobrado em provas? Eu selecionei aqui uma questão da OAB, da Fundação Getúlio Vargas, do Exame Unificado, o exame número 17. Segundo dados do CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, o Brasil possuía no final de 2014 6.492 refugiados de 80 nacionalidades. Como é sabido, o Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, assim como promulgou a Lei 9.474, que é de 97, que define os mecanismos para a implementação dessa convenção. Assinale a opção que, conforme a lei mencionada, define a condição jurídica do refugiado no Brasil. Então, vai a primeira alternativa, letra A. Refugiado no Brasil, então, possui os direitos e deveres dos estrangeiros no Brasil, bem como direito à cédula de identidade, comprobatório de sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem. Está sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil e tem direito a documento de viagem para deixar o país quando for de sua vontade. C. Sendo acolhido como refugiado, tem todos os direitos previstos do seu país de origem, mas deve acatar os deveres impostos a todos os brasileiros. Também tem direito à cédula de identidade. Alternativa D. Possui os direitos e deveres dos estrangeiros no Brasil, bem como direito à cédula de identidade, comprobatório de sua condição jurídica, carteira de trabalho, documento de viagem e título eleitoral. Conseguiu identificar a resposta? Vou responder então para você. A alternativa correta é a alternativa A, conforme o artigo 6º da Lei 9.474 de 97. O artigo 6º diz que o refugiado terá direito, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, a cédula de identidade, comprobatório de sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem. Ufa! Direito de nacionalidade é muito assunto. Espero que você tenha gostado. Comente aqui. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. Nos encontramos na próxima aula. Até lá. Um abraço.